Agora nós vamos para a palavra do Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e abra no livro de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, você tem ali Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Crônicas são 2 livros, então você vai para o segundo. O título da nossa mensagem hoje é: Quando tudo der errado, faça isso. O Espírito Santo colocou no meu coração alguns princípios de Deus que, se você executá-los, colocá-los em prática, não tem como as coisas darem errado. Amém? Quando tudo der errado na sua vida, faça isso. O que, pastor? Abriu aí 2 Crônicas, capítulo de número 7. Procura aí. Em nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Que diz assim, ó: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face, quarto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Põe a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, agora é com o Senhor. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, para entregar à tua igreja. Meu Deus, o plano do Senhor para nós é o melhor possível. O plano do Senhor é nos levar à vitória. O Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que penso acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu Deus, fala ao coração do meu irmão e da minha irmã. Tira toda dúvida, todo medo, toda insegurança. Aumenta a sua fé, acrescenta a sua fé, abençoa este povo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então no versículo 13, ele disse: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Então 3 coisas: cerrar os céus para impedir a chuva, ordenar aos gafanhotos, que é a praga, ou se enviar a peste, que já são epidemias, doenças para a morte. A chuva era algo indispensável para a vida dos israelitas, visto que a totalidade deles viviam da lavoura e da criação de gado. É claro que muitos de nós hoje não vivemos mais da lavoura. Você não cria gado, mas você trabalha. Quem trabalha aqui? Alguns já estão aposentados, mas já trabalharam muito, é ou não é? Outros ainda são jovens, vão começar a trabalhar. Então o trabalho deles era a lavoura, era criar gado. E eles dependiam especificamente das chuvas. Israel é muito seco. Israel, em algumas partes, é mais seco do que o Nordeste brasileiro. Só tem 2 períodos de chuva por ano. Se a pessoa perdesse o primeiro período de chuva, não adiantava nem plantar mais. Por quê? Porque só viria um segundo. E se ela perdesse o primeiro, que é onde ela prepararia a terra, o segundo não teria como ela preparar, pois não viriam o terceiro período de chuva, não viria. Então, eles dependiam da chuva. Se Deus quisesse alertar o seu povo, falar com o seu povo, dar um sacode no seu povo, era só fazer parar de chover. O povo já ficava: calma aí, onde nós erramos? O que nós fizemos de errado? Por que eu não consigo um emprego? As pessoas deveriam se perguntar. Então, em Israel há 2 períodos de chuva, você já deve ter ouvido falar. O período da chuva temporã, que vem para preparar a terra para o plantio, e o período da chuva serôdia, que vem para firmar os frutos, preparando-os para a colheita.
Então a chuva temporã é aquela que vem, molha a terra, aí o agricultor vai lá, ele arada a terra, prepara a terra, lança a semente, e dali as plantinhas começam a nascer. Aí vem o segundo período de chuva, que é a chuva serôdia. Ela vem para firmar os frutos que já nasceram, preparando-os para a colheita. Então, esses dois períodos de chuva eram essenciais para a vida do povo de Israel. Cerrar os céus, impedindo as chuvas, ou permitir que alguma praga viesse sobre o seu povo, Israel, era uma forma de Deus alertá-los, mostrando-lhes que algo não estava certo em seus caminhos. Então, quando Israel começava a se desviar dos caminhos de Deus para a direita ou para a esquerda, quando eles começavam a se esquecer de Deus, Deus fazia o quê? Cerrava os céus e não deixava vir chuva, porque se não viesse chuva, não teria como plantar, não teria colheita, não teria comida, e aí o povo se voltava para Deus. Você tem que ser inteligente. Pastor, na minha vida algumas coisas estão dando errado, algumas coisas não estão bem, então você tem que ser inteligente. Calma aí, será que eu estou me desviando da palavra de Deus, da direção de Deus? Será que eu estou fazendo algo errado? E por isso Deus não está me permitindo arrumar um emprego? Será que é por isso que essa doença veio e não quer ir embora? Será que é por isso que está uma tribulação aqui na minha casa? Então, cerrar os céus, impedindo as chuvas, ou permitir que alguma praga viesse sobre o seu povo, Israel, era uma forma de Deus alertá-los, mostrando-lhes que algo estava errado em seus caminhos. O mesmo acontece conosco hoje. Deus permite situações desagradáveis para nos mostrar que estamos falhando em algum ponto, de que de alguma forma desviamos do caminho estreito. Deus permite. No Antigo Testamento, o povo acreditava que o bem e também o mal vinha de Deus. Hoje nós sabemos que não. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então tudo que mata, rouba e destrói vem da parte do diabo. Tudo de bom que nos acontece vem da parte de Deus. Então o mesmo acontece conosco. Não é que Deus manda o castigo, mas Deus permite que algumas coisas aconteçam. Deus permite às vezes a enfermidade, o desemprego. Deus permite um problema para ver se dá um chacoalhão em nós, para ver se nos alerta de que nós estamos nos desviando do caminho. Porque se nós estivermos no caminho certo, se nós estivermos na vontade de Deus, os problemas podem até vir, mas não nos atingirão. Tem uma frase que eu sempre digo: passar pelo deserto é normal, não é normal viver no deserto. Vou traduzir um pouquinho mais. Enfrentar lutas de vez em quando, todos nós enfrentaremos, mas viver debaixo de luta não é normal. Quem está entendendo? Todos nós, um dia ou outro, vamos adoecer. Uma doença vai bater à nossa porta, mas viver doente não é normal. Todos nós, um dia, talvez iremos, mudar de emprego, ser despedido, não é coisa do outro mundo, mas viver desempregado não é normal. Está dando para entender? Todo casal se estranha de vez em quando. Todo casal. Casal que não briga é porque não vive junto. Vive ele aqui na casa da mãe e ela na casa lá do pai dela. É por isso que não briga. Porque se viver junto vai dar faísca. Vai ou não vai? Uma faísca de vez em quando é normal. Não é normal é viver só em pé de guerra. Não pode ser normal um casamento onde os dois nunca vivem juntos, dormem separados. Então eu aprendo mais aqui. Olha o que diz Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, ele abre os meus olhos. Se algo está dando errado na minha vida e nos meus caminhos, é porque está havendo uma causa, é porque há uma brecha, é porque uma porta foi aberta para o inimigo, por isso ele conseguiu entrar. Eu vou ler de novo. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo,
assim a maldição sem causa não virá. Se está vindo é porque houve uma causa. Repito, tempestades a gente vai passar uma vez ou outra. Não pode, é uma tempestade que nunca tem fim. Não sei se está dando para entender. Crises todos nós enfrentaremos. O que não pode é você viver uma crise eterna. É isso que eu me refiro. Se o problema está perdurando e nunca desaparece, então você tem que ver que brecha que está aberta para o demônio. Por que Deus não está podendo curar? Por que Deus não está podendo libertar? Por que Deus não está podendo abrir a porta? Tem algum motivo aí. Quem está entendendo? Volta para a 2 Crônicas 7,13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então são aí 3 situações adversas que vêm sobre o povo quando eles se afastam de Deus. A primeira situação é a falta de chuva, que impede a pessoa de plantar, de trabalhar. Portanto, faltando a chuva, faltaria também o alimento para a família. Faltar a chuva é o mesmo que faltar o emprego. Se eu cerrar os céus, se eu fechar a porta de emprego, se eu fechar a porta das vendas, tem pessoas que trabalham vendendo um produto, mas não está conseguindo vender nada. Oferece para 100, para de 100, um comprar. A pessoa tem que quase implorar, me ajuda fulano, pelo amor de Deus. Não. Se eu cerrar os céus, se eu fechar a porta de emprego, Deus está falando para você. Se eu fechar os caminhos, então eu aprendo mais. É o caso daquela pessoa que não consegue emprego de forma alguma. E ela começa a perceber que algo não está certo em seus caminhos. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, que está 2, 3, 4, 5, 6 meses desempregado, eu já iria perguntar para Deus, onde eu estou errando? Onde eu estou pecando? O que eu preciso melhorar, Senhor? Por que a porta não se abre? A segunda situação que Deus falou seria a vinda dos gafanhotos, que comem não apenas os frutos, como também a planta com suas folhas. Todos já viram gafanhoto, né? Tem gafanhoto aqui em Minas? Tem, né? Então o gafanhoto, quando ele vem, ele não come só o fruto, ele come a folha e come até a planta. Então imagina que a primeira situação, a primeira fase do castigo impediu as chuvas, então ninguém conseguiu nem plantar, não vai ter frutos, porque ninguém plantou. A segunda fase do castigo, a pessoa até conseguiu plantar, a plantinha nasceu, o fruto está brotando, mas vem a praga e come tudo. O que significa isso, pastor? Caso alguém tivesse conseguido plantar algo através de irrigação, mesmo sem a chuva, né? Porque a primeira fase não teve chuva, então ninguém plantou. Mas às vezes a pessoa irrigou. Às vezes ela mora num lugar na beira do rio que é muito molhadinho. Às vezes é um lugar que tem muita umidade, muita... Como é que chama quando amanhece o dia, está tudo branquinho? Hã? Neblina, né? Nevada ali. Não, neve mata os frutos. Mas amanhece, né? Tudo molhadinho, lá o orvalho. Alguém falou orvalho aí. Captei meia hora depois. Tem lugar que não choveu, mesmo não tendo chovido, mas o orvalho desceu. Então talvez a plantinha nasceu. Então mesmo que sem a chuva, a planta tenha nascido, os frutos tenham brotado, mas ele está dizendo que mesmo assim vai vir o gafanhoto, vai comer o fruto, vai comer as folhas, vai comer a planta. Então, caso alguém tivesse conseguido plantar algo através de irrigação, ou por morar numa região mais úmida, a praga dos gafanhotos viria e destruiria toda a plantação. Então veja que não escapa. Então o que eu aprendo mais? É como na vida daquela pessoa que até consegue trabalhar, mas não consegue desfrutar do suor do seu trabalho. Sempre vem algo, um imprevisto, para levar a sua colheita embora. Já viu aquela pessoa que ela até ganha um bom salário, mas o dinheiro não dá para nada? No livro de Ageu, chega a dizer que a pessoa recebe o salário
como se fosse num saco furado. Tem pessoas, irmãos, que o dinheiro entra por um bolso e sai pelo mesmo bolso, não sai pelo outro, não. Irmãos, a pessoa vai no banco, recebe o dinheiro, aí sai pagando umas continhas e volta para casa sem nada. O dinheiro não dá, não rende. A pessoa fala assim, não, esse mês eu vou guardar R$500, aí a geladeira, pá, queima a geladeira, lá se vai os 500. No outro mês é a máquina, no outro mês é a TV. Tem gente que tem um carro, mas o carro dá mais dor de cabeça do que prazer. A pessoa não tem alegria, o carro só vive quebrando. O que é isso? É o gafanhoto. Lá no livro de Joel, a Bíblia fala do cortador, do migrador, do devorador e do destruidor. Isso são maldições que vêm sobre aqueles, que estão fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus. Então eu aprendo mais aqui. A terceira situação, ou a terceira fase da maldição, seria a praga. O que é uma praga, pastor? Eu peguei no dicionário, peguei na internet, diz que são surtos de determinadas espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola ou que destroem a propriedade humana, perturbam os ecossistemas ou que provocam doenças epidêmicas no homem ou em outros animais. Então a praga, ela dá tanto na lavoura, em forma de insetos que destroem a lavoura, que consomem, como ela vem sobre a vida dos homens também. Por exemplo, o coronavírus é uma peste, é uma praga. Então são doenças epidêmicas que vêm. Então uma impede a pessoa de trabalhar, de plantar, porque Deus disse que cerraria os céus. A segunda leva a colheita da pessoa embora. A pessoa trabalhou, ganhou, mas levou embora. E a terceira coloca doença na pessoa. Tem gente que trabalha, ganha dinheiro, mas é tudo para gastar com a doença. Então, entendemos que a primeira impede a pessoa de trabalhar. A segunda impede de desfrutar do trabalho. E a terceira vem para destruir a vida da própria pessoa. Vem para destruir a própria vida da pessoa. A primeira impede de trabalhar, porque todo mundo precisa trabalhar. A segunda impede de desfrutar do que conquistou. O gafanhoto come, o devorador come. E a terceira vem para trazer sofrimento na própria vida. Vem para tirar a vida da pessoa. Pastor, eu estou na primeira, eu não consigo trabalhar. Pastor, eu estou na segunda fase, meu dinheiro não dá para nada, eu estou endividado. Eu não tenho nem para mim, eu estou devendo. E a terceira? Pastor, eu estou na terceira, eu estou doente. Eu estou com uma doença aqui, degenerativa aqui, que está tirando a minha vida. Porém, no versículo seguinte, que é o 14, Deus dá o antídoto contra esses males. Deus está dizendo agora no 14, o que você pode fazer para se livrar dessas maldições. Ele nos diz o que fazer para que essas situações não sobrevenham sobre nós. O que eu tenho que fazer para que haja emprego, para que Deus não venha cerrar os céus? O que eu tenho que fazer para que o devorador não consuma a minha colheita? O que eu tenho que fazer para que a praga dessa doença não destrua a minha vida? O que eu tenho que fazer, pastor? Versículo 14, vamos lá. E se o meu povo, diga comigo, o meu povo, diga o povo de Deus. Dá uma olhadinha para esse irmão do lado, essa irmã, vê se tem cara de quem é povo de Deus aí. Tem cara de quem é filho de Deus? Tem? Fala para a pessoa, então essa promessa é para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembrando que isso será válido apenas para quem é povo de Deus. Essa promessa não é para quem não serve a Deus, é só para quem é povo de Deus. Se o meu povo, se você ainda não é povo de Deus, se você ainda não aceitou a Jesus, ainda não é batizado, me perdoe, essa promessa não é para você. E se o meu povo, vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. Diante de quem? Dos homens ou de Deus? Diante de quem?
de Deus. Nós temos aprendido que uma das formas mais usadas pelo povo de Israel para se humilharem diante de Deus é o jejum. Nós aprendemos aqui durante 2 domingos que o jejum é uma forma de humilhação. Pastor, como que eu me humilho diante de Deus? Eu me humilho diante de Deus me sujeitando a Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Mas o que é me sujeitar? Me sujeitar é pegar a minha vontade, aquilo que eu penso, que eu acho, que eu gosto, que eu imagino, e colocar de lado. E trazer para a minha vida aquilo que Deus pensa, que Ele acha, que Ele gosta. Então, quando eu me sujeito a Deus, eu também estou me humilhando diante de Deus. Quando eu perdoo quem me ofendeu, eu também estou me humilhando diante de Deus. Quando eu pratico a palavra de Deus, coloco de lado aquilo que eu penso e começo a andar nos caminhos dele, eu estou me sujeitando a ele. E nós aprendemos também que uma forma forte, poderosa de humilhação é o jejum. Amém, pessoal? Versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, e segundo, e orar. Como tem sido a sua vida de oração? Uma vez uma mulher veio na igreja me contar um problema, pedindo oração. Eu falei assim: como tem sido a sua vida de oração? Ela falou: pastor, eu não consigo orar. Quando eu vou orar é um peso, é um sono. Irmãos, eu estou num propósito de jejum, e eu percebi que até para orar é melhor. Rapaz, quando você janta pesada, e quando é lá para 11, meia-noite, você dobra o joelho para orar, um sono, um peso. E esses dias que eu estou jejuando, ontem mesmo eu orei, eu só terminei de orar porque deu a hora, mas tinha pico para orar até 5 da manhã se fosse. Faz isso. A mulher falou assim: pastor, eu não consigo orar, é um peso, pastor. Abrição de boca, eu não tenho palavras. Tem que jejuar. Tem que quebrar essa carne. A carne é quem está te dominando, não é o espírito. Ele disse: se o meu povo primeiro se humilhar, o primeiro passo que Deus está te dando, para que você prospere, para que o devorador vá embora, para que você seja curado. Primeiro se humilhar, depois e orar. A oração é a única forma de comunicação da nossa parte para com Deus. O Senhor tem várias formas de se comunicar conosco, mas nós só temos essa oração, não tem outra forma. O único canal de comunicação entre nós e Deus é a oração, não tem outra forma. Deus fala com você pela palavra, fala com você pelo louvor, Deus fala de várias formas, fala em sonhos, mas você não, você só tem o canal da oração. Se você não tiver o hábito de orar, se você não criar o hábito de orar, pode esquecer, a bênção não virá. Até Jesus compreendia isso, e passava horas e horas a sós com Deus em oração. Os discípulos iam dormir, e Jesus fazia o quê? Ia para o monte orar. Não é à toa que Jesus era tão usado por Deus, e os discípulos muito menos. Até Jesus compreendia isso. Ele podia dizer: eu sou o Filho de Deus, eu não preciso estar orando. Eu sou o próprio Deus, eu não preciso estar orando. Só que ele veio a essa terra como homem, e como homem ele precisava orar. Primeiro passo, se humilhar. Segundo passo, orar. Se os 2 passos ensinados por Deus é a humilhação e a oração, entendemos então que esse é um caminho poderoso para se obter respostas do céu. Jejum e oração. Pastor, mas o que o senhor está pregando é mais do mesmo. O senhor pregou há 3 domingos atrás sobre oração, há 2 domingos o senhor está pregando sobre jejum, o senhor está falando outra vez sobre jejum e oração, mas não tem nada de novo, não tem um outro evangelho, é o mesmo evangelho. A pregação de Jesus não era algo complicado, os homens hoje tentam enfeitar.
A pregação de Jesus era tão simples que até os camponeses, os agricultores analfabetos compreendiam. Deus está falando com você. Eu ensinei aqui já algumas vezes. Deus gosta de falar apenas uma vez e ser compreendido. Se Ele fala 2 vezes é porque o assunto é importante. Se Ele fala 3 vezes é porque Ele já está, ó. Eu já estou aqui, esse é o 4º domingo, falando sobre oração e jejum. Oração e... Não tem outra fórmula, queridos. Não vai vir um mágico com uma cartola, meter a mão e te dar a bênção, tirar a bênção da cartola, não. Tudo que nós precisamos saber já está aqui na Bíblia, e a maioria de nós já sabemos de cor e salteado. Só precisamos praticar, diga glória a Deus. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 17, 21, que eles não haviam conseguido expulsar o demônio do jovem lunático, primeiro, por causa da pequena fé, e segundo, porque aquela casta de demônio só sai com a união da oração e o jejum. Primeiro Jesus diz, vocês não conseguiram expulsar o demônio, porque a fé de vocês é pequena. Aí eu preguei alguns domingos, tende fé em Deus, mas para eu ter confiança em Deus, ter fé em Deus, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que ter intimidade com Ele. Versículo 14, lê mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face. Ei, buscar a minha face não é o mesmo que oração? Parece, mas não é. Orar é uma coisa. Buscar a face de Deus é outra coisa. Buscar a face de Deus fala de intimidade, de amizade, etc. Fala também de gastar tempo em sua presença, de se ter comunhão para conhecê-lo melhor. É daí que vem a fé, e que nascem os grandes homens e mulheres de Deus. Uma coisa é você ir até Deus apenas para orar, em prol da salvação de um familiar, em prol da cura, em prol da porta de emprego. Outra coisa é você orar para ter amizade, quem está entendendo? Para ter comunhão, para ter intimidade. Outra coisa é você estar lá, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, eu venho te agradecer pelas bênçãos recebidas. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face. A Bíblia fala sobre o rei Uzias. A Bíblia diz, e nos dias que ele deu-se a buscar ao Senhor, e nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uma coisa é orar a Deus, outra coisa é buscar a Deus. Orar fala do que eu quero, fala de bênçãos. Buscar a face de Deus fala da amizade com Deus, fala da intimidade com Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, quarto lugar, e se converter dos seus maus caminhos. Nem sempre aquilo que é reto aos meus olhos é reto aos olhos de Deus. Eu quero te dar um versículo que eu não planejei, mas o Espírito Santo está colocando no meu coração. Abre a sua Bíblia em Juízes, não fecha Crônicas não. Esse eu não coloquei no esboço, mas o Espírito Santo está aqui agora no meu coração. Onde fica Juízes? Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. O quarto passo é, e se converter dos seus maus caminhos. Abriu Juízes aí? Capítulo 6, meia dúzia, versículo de número 1, está escrito assim, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo de Israel fez o que parecia mal, não aos olhos deles,
mas aos olhos de Deus. Cuidado para você não estar fazendo algo que aos seus olhos é normal, mas que aos olhos de Deus é mal. Às vezes é uma amizade, às vezes é um conselho que você está seguindo, às vezes é uma prática, um comportamento. Nós aprendemos há alguns dias atrás que Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se tem uma coisa que é mal aos olhos de Deus, é o orgulho, é a soberba. A pessoa olhar os outros de cima para baixo. Ele disse, em quarto lugar, e se converter dos seus maus caminhos. É aí onde você tem que buscar a face de Deus e perguntar, Senhor, tem algum caminho mal na minha vida? Será que eu estou praticando algo que aos meus olhos não parece mal, mas que aos olhos do Senhor é? Quem está entendendo? É uma coisa séria. A Bíblia diz que o povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu. Tira a palavra deu e coloca os entregou nas mãos dos inimigos dele. Deus entregou nas mãos da doença, nas mãos do desemprego. Deus entregou nas mãos das brigas, das contendas, do adultério. Por quê? Porque fizeram algo que era mal aos olhos do Senhor. Voltando para a nossa mensagem. Então, em primeiro lugar ele falou, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, e orar, terceiro, e buscar a minha face, quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Talvez você diga, mas eu não ando por maus caminhos, pastor. Talvez você diga assim, mas eu não vejo pecado em mim. Eu não vejo nada de errado. Eu sou tão santo. Eu sou tão santo, pastor. Eu sou mais santo que todo mundo aqui. Teve um amigo aí de vocês que disse assim, não há nesse mundo uma viva alma mais santa do que eu. É por isso que você precisa buscar ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque só na presença deles você será convencido dos seus pecados. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pastor, eu não ando por maus caminhos. Espere até você entrar na presença de Deus. Quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, irmãos, o Espírito Santo vai te mostrando cada erro que você nem imaginava que cometia. Você nem lembrava que você tinha feito isso. Algo que você fez há 2 meses, ele te lembra, para você poder se corrigir e se arrepender. Assim aconteceu com o profeta Isaías, que só se deu conta do quanto que os seus lábios eram impuros após entrar na presença de Deus. Quem lembra da história? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que ele não viu isso antes? Porque é na presença de Deus que nós somos convencidos. Deus só fará a parte dele depois que você fizer a sua. Os 4 primeiros passos são seus. É você quem deve tomar a iniciativa. E só depois o Senhor virá dando os 3 passos dele. Amém? Vamos pegar ainda o versículo 14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele perdoa os pecados. Por quê? Porque o pecado é a porta aberta para Satanás. O pecado é a brecha. É por causa do pecado que Satanás consegue tocar em você. É por causa do pecado que a doença entra, que a porta de emprego é fechada. Então, depois que você se humilhar, que você orar, que você buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, primeira coisa que ele vai fazer é perdoar os seus pecados. Por isso que você tem que se arrepender. Você tem que pedir perdão pelos pecados. Você tem que corrigir os seus erros e falhas.
então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Por que só depois que nós dermos esses 4 passos é que Deus nos ouvirá? Simples, é porque Ele não ouve a pecadores. Você sabia que Deus não ouve a oração do pecador? Eu tinha um auxiliar numa igreja que eu pastoreei, chamado Joilson, e um dia eu tive que levar o meu menino ao hospital, bebezinho, né, estava passando mal, acho que era nascendo os dentes, mas aí levei, e ele ficou fazendo culto no meu lugar. Coitado, ele pregou esse versículo aqui que eu vou te dar, ó. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Irmãos, uma mulher na igreja virou o cão, acho que ali era o próprio demônio na vida dela. Me procurou, você não pode mais deixar esse seu auxiliar pregar. Eu falei, mas por quê? Porque ele disse que Deus não ouve a pecadores. Que mentira! Deus ouve os pecadores, sim, Deus ouve os pecadores. Aí eu falei, irmã, está escrito, então você vai ter que falar com Jesus, não é comigo não. Que está no Evangelho de João, quem falou foi Jesus. Enquanto você está no pecado, Deus não te ouve. Primeiro você tem que se arrepender, tem que se humilhar diante de Deus, tem que abandonar o pecado, aí Ele vai te ouvir. Eu não falo ouvir no sentido de escutar, Deus escuta tudo. Eu falo ouvir no sentido de te atender. Deus não atende a pecadores. Deus não socorre a pecadores. Eita, pastor, o senhor está criando uma contenda. Eu estou pregando o que Jesus pregou. Enquanto pecador, as suas orações não serão atendidas. Elas serão atendidas quando você se arrepender dos seus pecados. Qualquer pessoa que se arrepende dos pecados, aí sim, aí Deus ouve e responde às orações delas. Olha aqui de novo, João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, e quem teme se arrepende, e faz a sua vontade, a esse ouve. Diga glória a Deus. Volta para o versículo 14 aí de 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Então ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Então nós vamos dar 4 passos. Primeiro, nos humilharmos. Segundo, orar. Terceiro, buscar a face de Deus. Quarto, nos convertermos dos nossos maus caminhos. E Deus vai dar 3 passos, 3-4 para Deus, né? Como é que se diz? 4-3 para nós, mas Deus ainda ganha. Então, o primeiro passo dele, ele vai ouvir do céu. Segundo passo, vai perdoar os pecados. E terceiro, ele vai sarar a nossa terra. Só depois que você cumprir os requisitos impostos pelo Senhor, é que ele fará a parte dele, sarando todas as áreas da sua vida. Você quer que Deus te ouça dos céus? Você quer que Deus perdoe os seus pecados? Você quer que Deus sare a sua terra? Mas eu pergunto, você tem se humilhado diante dele? Você tem orado? Você tem buscado a face dele, buscado ter intimidade com ele? Você tem se convertido dos seus maus caminhos? Porque enquanto você estiver nos maus caminhos, enquanto você não tiver uma vida de oração e comunhão, enquanto você não se humilhar, nada vai acontecer. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Vamos fazer a nossa oração. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, pelo culto desta manhã. Meu Deus, já faz alguns dias que nós estamos numa sequência de mensagens, aprendendo sobre o poder da oração, da comunhão. Aprendemos também sobre o poder da fé, através de conhecer ao Senhor e ter intimidade. Aprendemos também, meu Deus, sobre o poder do jejum. E hoje o Senhor pega todos esses ensinamentos e junta nesta mensagem. O Senhor diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu enviar os gafanhotos e enviar a peste,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer te ouvir, mas primeiro tem que haver arrependimento. Deus quer te ouvir, mas primeiro você tem que se converter dos seus maus caminhos. O povo de Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos. Nós aprendemos lá em Provérbios 26, versículo 2, que a maldição sem causa ela não virá. Como eu disse no início da mensagem, passar por tempestades é normal. Todos nós, uma vez ou outra na vida, passaremos por tempestades. Mas você não pode viver numa tempestade contínua. Você não pode viver debaixo de um problema eternamente. Se o problema não está saindo, se a ferida não está sendo curada, você tem que ir diante de Deus e perguntar para Ele: Senhor, onde eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso abandonar? Qual é o mau caminho que eu estou trilhando? Tem algo que eu estou fazendo que não é agradável aos teus olhos e que está dando direito a Satanás para tocar na minha vida? Talvez você tenha falado isso com Deus, tem questionado a Deus, dizendo que você já aceitou a Jesus, já batizou, toma Santa Ceia. Por que essa luta não vai embora? Abre o teu coração para Deus, humilhe-se diante de Deus, sujeite-se debaixo da potente mão do Senhor. A Bíblia diz isso: sujeitai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Oh, meu Pai querido, vem curar esse povo, vem curar essas famílias. Assim nós oramos, em nome de Jesus.